Olha aí, né, pessoal? Temos agora mais dados, mais informações a respeito do relatório da Oxfam, aquele famigerado relatório da Oxfam, aquela coisa socialista até a medula, com dados maceteados, distorcidos, bastante questionáveis, né? Que sempre traz à tona a questão da desigualdade da pobreza. De acordo com o relatório, a pobreza aumentou absurdamente e os mais ricos ficaram mais ricos. O Estado tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre a Sâmia Bonfim, que entre um e outro hambúrguer x-tudo ali, ela comentou parte do relatório da Oxfam e tudo mais, né? Agora eu vou falar de forma mais detalhada do seguinte dado aqui, trazido por esse relatório nada confiável, dizendo o seguinte, né? Que o mundo vai levar 10 anos para ter o primeiro trilionário, mas levaria 230 anos para erradicar a pobreza, né? Que eu fico pensando de onde que eles tiraram esses números aqui. É aquela história, né? Estatística realmente é a arte de você torturar os números para ter os resultados, obter os resultados que você deseja. Mas vamos conversar então sobre esse tema aqui. Antes disso, porém, peço, né? Como sempre, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Esse relatório aqui foi divulgado no dia 15, ele sempre acontece por conta do Fórum Econômico lá de Davos e tudo mais, né? Fórum Econômico Mundial ali, é sempre divulgado dessa forma aqui, né? Então, Desigualdade SA, que é o nome do relatório aqui da Oxfam, e disse o seguinte, esse relatório de forma mais precisa, que o mundo está mais desigual nessa década de 2020 aqui, né? Então, realmente tem sim fatores que são apontados por eles aqui que certamente causaram o empobrecimento de muita gente, por consequência o aumento da desigualdade aqui, a saber, primeiro, o combate à pandemia, que foi uma tragédia total do ponto de vista econômico. Nós sempre alertamos para isso, né? Nós que entendemos alguma coisa de economia do básico, nós alertamos que isso causaria fome, causaria escassez, prejudicaria principalmente os mais pobres, medidas que não valeram a pena, assim, ser analisadas no médio e no longo prazo. Sequer valeram a pena no curto prazo, essa é a verdade, né? Mas, realmente, isso aí, para mim, é o fator mais importante para o empobrecimento da população que eventualmente tenha acontecido. Desconfio que aconteceu sim, muita coisa foi feita para que não tivesse esse impacto aí, né, para não ter esse impacto e tal, mas não apenas isso, né, também eles apontam aqui vários conflitos que estão escalando o mundo afora, e já transcorrendo há alguns anos aí e tudo mais, colocam outros pontos que não tem nada a ver, como a aceleração da crise climática aqui, e o aumento do custo de vida, como se isso aqui fosse algo como a natureza, né? O custo de vida aumenta como a natureza fica mais quente ou mais fria, né? Uma coisa assim patética. Mas, de acordo com os cálculos maceteados da Oxfam, a pobreza nos países de renda mais baixa é ainda maior do que era em 2019. Gostaria de saber quais países são esses aí, porque o Brasil parece que a pobreza caiu, né? Tá tendo uma queda de pobreza constante aí, se eu não me engano, né? Mas realmente aqui o pessoal coloca a questão dos preços, que os preços estão subindo mais do que os salários, etc, né? A inflação acumulada foi de 10,1%, de fato aqui de maneira média, né, na média mundial e tudo mais. Só que a grande verdade, o grande ponto aqui é que, de fato, o pessoal até cita o Brasil aqui, mas, de fato, a inflação tem castigado todo mundo no mundo todo, né? O relatório da Oxfam, contudo, erra em não apontar o real motivo dessa inflação, que é a impressão de dinheiro. Todos os bancos centrais estão imprimindo mais dinheiro, essa é a grande verdade, né? Então, olha só que curioso, eles citam aqui também dados brasileiros, e aí 2022, conforme eu falei, a gente já sabe que a pobreza extrema no Brasil caiu, né? Então, vamos comemorar isso, certo? Não, não podemos, porque nós somos um pessoal aqui da Oxfam, nós somos um pessoal de esquerda, um pessoal progressista, a gente não quer dar os parabéns para um governo de direita, claro que não. Então, vamos colocar um mas aqui, né? O mas está aqui presente, onipresente, né? A pobreza caiu apesar do efeito da pandemia, sim, mérito do Bolsonaro e do Paulo Guedes nesse sentido aí, mas a insegurança alimentar chega a 34% em 2022, né? Então, e sendo que ela caiu, inclusive, porque em 2021 era 36%, então tá numa trajetória
de queda. E isso de insegurança alimentar, meu amigo, se você já leu a pesquisa a esse respeito, é uma falcatrua imensa, né? Mas seguindo aqui o seguinte, né? Também, é claro, eles não vão falar só da pobreza. Sim, a pobreza é um problema, pessoas serem pobres, não terem comida, isso é um problema, mas esse pessoal gosta mesmo é de criticar os ricos. É impressionante como esse pessoal tem inveja. Eles não podem ver um super rico, um milionário, um bilionário, que eles já querem tirar o dinheiro dessa pessoa. É impressionante o grau de inveja que essa turma tem, né? Mas, de fato, aqui, olha só o que eles colocam a esse respeito, né? Que empresas tiveram lucros enormes aqui, o maior lucro da história, uma empresa que tem mais de 100 anos e tudo mais. Empresas petrolíferas tendo lucro aí. Então, isso não pode acontecer jamais, né? E aí eles dizem que a renda média da população diminuiu, mas os bilionários ficaram mais ricos, né? Os 5 homens mais ricos do mundo, a riqueza deles mais do que dobrou desde 2020, sendo que, nas palavras da Oxfam, 60% da humanidade ficou mais pobre. Não sei dizer, nem é que eles colocam a fortuna desse pessoal. Obviamente, né, são esses 5 indivíduos aqui, o Elon Musk, o pessoal aqui da LVMH aqui, né, Bernard Arnault, né, o Jeff Bezos, o Larry Ellison e o Warren Buffett. Então todos esses aqui na casa das centenas de bilhões de dólares, sendo que esse pessoal parece esquecer como que é a fortuna dessa galera, né? Eles têm participações em negócios, essa é a grande verdade. Eles não têm um cofre igual do tio Patinhas com essa grana toda lá, 100 bilhões, 200 bilhões de dólares ali dentro, né? Eles têm participações em empresas essas que são bem cotadas no mercado, por isso tem um valor de mercado tão alto. Se de repente o valor de mercado dessas empresas cair por qualquer eventualidade, a fortuna desses caras também vai desabar, isso acontece o tempo todo. Olha o Ike Batista aqui no Brasil, que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, e a fortuna dele desabou completamente junto com suas empresas. A Luiza Trajano teve uma fortuna muito grande quando as ações da Magazine Luiza estavam lá em cima, nas máximas históricas. A fortuna dela caiu muito por conta disso. É uma fortuna nominal, né? De forma que não dá para você tirar esse dinheiro do cara aqui. 245 bilhões, não dá para você transformar isso aqui em dinheiro, né? Isso não tem liquidez imediata, são ações, são participações em empresas que não podem ser desfeitas sem se desvalorizar muito, né? Então, aqui eles colocam a riqueza, que é uma bobagem imensa, né? Eles fazem aquela conta de que se cada um deles gastasse aqui $1 milhão por dia, eles levariam 476 anos para esgotar toda a sua fortuna combinada, né? Mas é o que eu tô falando, essa fortuna não é dinheiro líquido, não tá lá dentro de um cofre para eles irem pegar, são ações de empresa, participações em empresas aí, né? Então eles fazem as contas aqui de quanto tempo a pessoa tem que trabalhar para ganhar isso, um monte de bobagens, um monte de besteiras, sendo que a expectativa é que isso aumente mais. A Oxfam prevê um aumento de milionários, um aumento de 44% de milionários, aliás, no mundo, entre hoje, né, 2024, até 2027, sendo que vai haver um crescimento de 50% no período aí de pessoas com patrimônio de 50 milhões de dólares, né? Será que eu vou conseguir virar milionário, então? Tô nesse percentual que vai aumentar aqui até 2027? Acho difícil, né? Sendo que o mundo deve ter o primeiro trilionário, então, em 10 anos, né? Olha que coisa impressionante. Acredito aí que vai ser o próprio Elon Musk aí, nesse caso, de forma específica, né? Então, eles falam aqui do crescimento da fortuna do Elon Musk, que novamente é algo que não é tangível. A empresa dele ficou muito valorizada de repente, em poucos anos. Essa é a explicação, nada além disso, né? Então, realmente eles colocam esse ponto aqui e dizem a respeito da pobreza, né? Que isso aí, a pobreza está aumentando, os caras estão ficando mais ricos, temos que intervir nisso de alguma forma. E aí a Oxfam sentencia aqui com a solução para o problema, que na verdade é a fórmula para o aumento da pobreza e da miséria no mundo. Uma coisa impressionante como esse pessoal é dissociado realmente dos reais problemas que causam a pobreza até hoje, que mantém essa pobreza até hoje, né? Olha só o que eles dizem. Claro que cabe ao poder público, na cabeça deles, intervir no mercado para reduzir as desigualdades, as injustiças, né? Olha só. O mundo mais justo e menos desigual é possível se os governos redesenharem os mercados, olha isso,
redesenharem os mercados, não é liberdade, é o governo fazendo um planejamento central para isso, né? Para serem mais justos e livres do controle de bilionários, né? Então, como que isso aqui pode ser mais justo, o governo redesenhando o mercado, dizendo quem pode e quem não pode? Isso é uma tremenda injustiça no final das contas, né? Se quebrarem monopólios, derem mais poder aos trabalhadores, olha o sindicalismo aí, né? Tributarem as corporações e os super ricos, né? Sempre tem que ter isso aqui. É inveja, esse pessoal tem inveja, eles querem dinheiro dos ricos, né? E principalmente, investir em uma nova era de bens e serviços públicos, né? Sou doido para esse pessoal do Oxfam vir para o SUS aqui no Brasil, fazer exames, fazer uma cirurgia aqui no SUS, para eles saberem o que são bens e serviços públicos de verdade, né? O que eles estão propondo aqui é mais imposto, mais dinheiro nas mãos dos políticos, nas mãos dos burocratas, para eles desperdiçarem em serviços ruins, de baixa qualidade, em corrupção, e para piorar a vida de todo mundo, que é o grande problema hoje. Qual que é o entrave para o enriquecimento da população no Brasil? É o tamanho do Estado. Olha a carga tributária que nós temos aqui no Brasil, olha o quanto a coisa ficou pior com esse governo Lula. Diminua o Estado, libere a economia e você vai ver a mágica acontecendo. Como as pessoas vão sair da pobreza e vão chegar no patamar melhor, né? Foi isso que tirou tantas pessoas da miséria ao longo dos últimos séculos, né? De 1800 para cá. Realmente foi isso o que resolveu o problema da pobreza, a maior parte dos casos, né? Então eles dizem aqui que o mundo vai demorar 230 anos para erradicar a pobreza, só se o Estado continuar atrapalhando, porque o mundo levou muito menos do que isso para chegar no atual estágio aí de 10% apenas de pessoas vivendo na miséria, sendo que isso era, sei lá, 90% em tempos não muito no passado, né? Então toda a liberdade econômica e a capacidade do mercado resolveram a maior parte desse problema em menos de 2 séculos, né? Vai levar muito menos do que isso para resolver o que ainda falta resolver se o Estado deixar. Mas o pessoal da Oxfam usa esses dados maceteados aqui justamente para aumentar o tamanho do Estado, que é uma grande pena. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.